Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. A nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Marcos, capítulo 4, versículo 35 até o versículo de número 41. O que acontece na tempestade? Talvez eu poderia até ter colocado o que pode acontecer no meio de uma tempestade. Quero falar nessa manhã o que pode acontecer no meio das tempestades que nós podemos enfrentar ao longo da nossa vida cristã, enquanto nós não partimos daqui ou enquanto Jesus Cristo não volta. O que acontece na tempestade? Os irmãos se coloquem de pé para que nós possamos ler este texto. Marcos 4, versículo 35 até o versículo de número 41. E o texto diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amado Deus eterno Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor concede nas nossas vidas. Quero agradecer pela proteção, pela noite de sono que o Senhor nos deu, e agradecer porque nessa manhã nós podemos estar na Tua casa, te adorando, louvando o nome do Senhor, pois o Senhor é um Deus maravilhoso. Pai, além de nos salvar, o Senhor tem cuidado das nossas vidas, tem suprido todas as nossas necessidades, e nós podemos sentir o Senhor presente nas nossas vidas. Quero colocar, meu Pai, diante da Tua presença, cada um de nós nessa manhã, as nossas vidas, os nossos corações, pedir que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar a entender a palavra do Senhor. Que nós possamos nos esvaziar, tirar todas as preocupações. Meu Pai, dá espaço para a palavra do Senhor nesta manhã. Que o Teu Espírito Santo nos ajude a entender. Fala conosco. Eu coloco cada um de nós na Tua presença, meu Pai, pedindo em nome de Jesus. Amém. Podem se sentar. Muito bem, nós temos aqui neste texto uma das muitas passagens, histórias fascinantes da palavra de Deus. Uma das histórias conhecidas, bem conhecidas e marcantes dentro da palavra de Deus. Um pouco antes deste acontecimento, como era de praxe, Jesus Cristo estava andando, sendo seguido pela multidão, como sempre acontecia, e ele estava cercado de pessoas. Deixando então a multidão, ele resolveu entrar no barco junto com os discípulos, com outros barcos também, e decidiram atravessar o mar da Galileia. Entraram no mar e em um determinado ponto da viagem, uma tempestade começou a se formar, até que a tempestade chegou até o ponto onde eles estavam. E cada vez a tempestade crescia e balançava os barcos, e os discípulos começaram a ficar desesperados, sem saber o que fazer. E estavam em grande apuro. No meio de tudo isso, Jesus também estava em um dos barcos e ele dormia tranquilamente, como se nada tivesse acontecendo. Eles correram para Jesus, então, depois que viram que não tinha o que fazer, e eles chamaram Jesus Cristo. E é interessante que essa história
ela é narrada em Mateus, Marcos e Lucas. E cada um desses livros mostra como os discípulos chamaram Jesus Cristo naquele momento. Em Mateus, ele relatou que um dos discípulos, ao pedir socorro, chamou dessa forma. Mateus 8:25 diz assim: e os discípulos, aproximando-se, despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Então, algo mais ou menos assim: Senhor, tem misericórdia, nós vamos morrer. Já Marcos relatou que quem chamou Jesus Cristo, chamou cobrando. Marcos 4:38 diz assim: ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram: Mestre, não se te dá que pereçamos? Então, algo mais ou menos assim: o senhor não está vendo? O senhor não está enxergando o que está acontecendo, dormindo aí, e nós estamos morrendo? Em Lucas 8:24, diz assim: chegando-se ele, despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. Algo mais ou menos assim: mestre, já fizemos de tudo, não queria incomodar o senhor, mas nós vamos morrer. E Jesus ali então, no barco, acorda, e ele acalma a tempestade, repreende os discípulos, acalma a tempestade e acaba com aquele problema. É interessante que Jesus já tinha chamado os discípulos. Já no capítulo 1 de Marcos, nós podemos ver Jesus chamando os primeiros discípulos e os primeiros discípulos seguindo Jesus Cristo. E quando Jesus chama os discípulos, eles começam a seguir, e até aqui, neste momento, não tinha acontecido absolutamente nada de ruim com os discípulos. Eles começaram a andar com Jesus, eles estavam dando ensinamentos, fazendo milagres, vendo Jesus contar parábolas, suprindo as necessidades, mas até aqui nenhum problema com aqueles discípulos. A vida cristã estava praticamente perfeita. E não estava faltando absolutamente nada. E aqui então, pela primeira vez, os discípulos vão experimentar uma situação adversa durante o tempo que eles estavam com Jesus Cristo. E essas reações que foram narradas em Mateus, Marcos, Lucas e João, são naturais. Eles eram seres humanos, carne e osso, e era natural aquela reação. Mas o que eu gostaria de destacar nessa manhã é o que pode acontecer durante o momento de adversidade. O que pode acontecer nas nossas vidas quando nós passamos por algum tipo de tempestade, seja ela qual for, em qualquer situação. Eu quero mostrar nessa manhã o que pode acontecer durante uma tempestade. Em primeiro lugar, durante uma tempestade, pode acontecer que nós podemos despertar a nós mesmos durante uma tempestade. Marcos 4:37 diz que levantou-se um grande temporal de vento e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que o barco já se enchia. Como mencionado, os discípulos estavam no primeiro momento de adversidade em suas vidas. Afinal, eles estavam com o Mestre sempre, tendo de tudo o que eles necessitavam, tudo estava perfeito. Mas, de repente, começa a acontecer, então, a primeira dificuldade na vida daqueles discípulos. Então, durante aquela situação, aqueles discípulos foram despertados por eles mesmos quando eles perceberam aquela tempestade. Primeiro, eles viram que o perigo era real durante aquele momento. Lucas 8:23 diz que, navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago e enchia-se de água, estando em perigo. Eu pesquisei sobre as tempestades no Mar da Galileia, e eu queria saber se foi uma tempestade apenas momentânea, se isso acontece constantemente. E acontece, por causa da temperatura alta no Mar da Galileia, ele está a 210 metros abaixo do nível do mar, e o vento nas montanhas são ventos frios, e quando eles se encontram, formam-se realmente tempestades fortes e preocupantes. Então, desta forma, o perigo era real naquele momento na vida daqueles discípulos. Aquela tempestade poderia ceifar a vida de todos aqueles homens de uma vez só. Aqueles barcos poderiam afundar e destruir completamente a vida daqueles homens, ou mesmo deixar sequelas na vida daqueles homens. Diante disso, então, nós podemos ver que no momento de perigo, o perigo nos alerta e abre os nossos olhos. Lucas 8:23 diz que, navegando eles, adormeceu
e sobreveio uma grande tempestade de vento no lago, e enchiam de água, estando em perigo. Uma vez que Jesus estava dormindo, e os discípulos, diante daquela tempestade, foram despertados, eles perceberam que o perigo era real, e eles ficaram, então, em alerta, porque eles viram que a vida poderia realmente ser tirada, e as consequências poderiam ser graves. Meu amado, da mesma forma dos discípulos, muitas vezes nas nossas vidas nós estamos vivendo o auge da vida cristã. Aceitamos a Cristo e tudo vai bem. Tem aquele fogo cristão do início, as coisas todas estão dando certo, nós estamos animados servindo a Deus, mas pode ser que em algum momento, alguma tempestade pode se formar ao nosso redor, na nossa vida cristã. Nós desfrutamos de salvação, dos cuidados pós-salvação, estamos presenciando Deus agir em nossas vidas, nos dando direcionamento, mas nós temos que ficar alertas com as tempestades que se formam ao nosso lado, ao nosso redor. João 16:33 diz: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhas paz, no mundo tereis aflições. Então Jesus Cristo já deixou alerta que em qualquer momento nas nossas vidas, alguma tempestade também pode se formar. E diante das tempestades, nós precisamos nos despertar, para que nós possamos então ter a atitude certa e não sermos pegos de surpresas e sofrermos com o perigo. Nós podemos estar diante de vários tipos de tempestade. Meus amados, por sermos crentes em Cristo Jesus, e o pastor falou um pouco sobre isso, não quer dizer que nós não vamos nos livrar do adultério, das crises conjugais, do esfriamento, da enfermidade, da crise financeira, do divórcio e várias outras coisas ruins e que destroem as nossas vidas. Não estamos livres de forma alguma. E esses perigos devem nos alertar para que nós possamos, então, tomar a atitude certa para não sermos derrotados por nosso inimigo maior, que é Satanás, ou por nós mesmos, através da nossa carne. Os discípulos, quando perceberam o perigo, eles ficaram em alerta. E diante do perigo, nós podemos ver que, em segundo lugar, o que pode acontecer na tempestade é que nós devemos despertar o nosso mestre. Marcos 4:38 diz: ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no dizendo: mestre, não se te dá que pereçamos? Nós vimos na introdução que cada pessoa chamou Jesus Cristo de uma forma. E mostrou apenas 3. Mas cada um deve ter falado uma coisa, pensado alguma coisa, cada um fez da sua forma. Mas, independente de como eles chamaram Jesus Cristo, o que é interessante, meu amado, é que eles foram atrás de Jesus Cristo, que era o principal. Eles foram atrás do instrumento certo que poderia resolver todo o problema e tirá-los de todo o perigo. Eles foram acordar o Mestre, o Senhor Jesus Cristo. Meu amado, somente Jesus Cristo poderia fazer alguma coisa ali naquele momento, e então eles recorreram ao Senhor Jesus Cristo. Porque diante da tempestade, eles despertaram o Mestre, porque eles perceberam a incapacidade que cada um deles tinha. Lucas 8:24, e chegando-se a ele, o despertaram dizendo: mestre, mestre, perecemos. E pela situação da história nós podemos perceber que eles já tinham tentado algumas coisas. Já tinha se passado algum tempo, e eles perceberam: nós não temos capacidade alguma para sair desse momento de dificuldade. Meu amado, a natureza é uma das únicas coisas que o homem não consegue controlar, que ele não tem domínio. Ele pode fazer de tudo, inventar o que for, o computador que for, o carro que for, a tecnologia que for, que o homem não controla a natureza. E tem algo também que o homem não consegue controlar de si mesmo, que é o pecado. E naquele momento o pecado também tomava conta da vida deles, o medo, a incredulidade, a falta de fé. E diante disso, então, eles perceberam: nós não temos capacidade. Meu amado, eu creio que Jesus Cristo ele permitiu a tempestade para mostrar para os discípulos que mesmo com Jesus Cristo por perto, eles não tinham consciência de quem realmente era o Senhor Jesus Cristo e de que o Senhor Jesus Cristo poderia fazer. E Jesus Cristo deixou o pavor tomar conta daquelas vidas. E ele mostrou então que diante da nossa incapacidade humana, várias coisas vão sair do nosso controle. Mas ao reconhecer a sua incapacidade, aqueles homens, aqueles discípulos, diante dessa adversidade, eles então buscaram auxílio. E nós precisamos então buscar auxílio.
Mateus 8:25, e os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Depois de deixar o pavor tomar conta daqueles discípulos, Jesus então, eles resolvem chamar o Senhor Jesus Cristo e busca o auxílio. Meu amado, da mesma forma que aconteceu com os discípulos, precisa acontecer conosco. Você pode aqui, nessa manhã, ter a capacidade intelectual que for, a capacidade física que for, mas espiritualmente, meu amado, nenhum de nós temos capacidade de resolver os nossos problemas. Nós só vamos conseguir resolver os nossos problemas buscando o auxílio correto na pessoa correta, que é o Senhor Jesus Cristo. O mesmo Jesus que estava com os discípulos no barco, Ele está, nesse momento, ao seu lado, também da mesma forma, disposto a te ajudar em cada uma das suas dificuldades. Basta apenas você buscar o auxílio certo, correto, da forma certa. Novamente, João 16:33, tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas, e eu gosto da Bíblia, meus amados, porque tem sempre um mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O mesmo Senhor Jesus Cristo que disse: olha, tempestade vai acontecer, vai, mas eu estou aqui pronto para te ajudar, desde que você me busque e busque o auxílio correto. Meus amados, os discípulos tiveram receio de chamar Jesus Cristo. Deve ter pensado: coitado do mestre, cansado, dormindo. Humanamente, Jesus realmente estava dormindo. Mas, sendo Deus, meus amados, Jesus Cristo estava vendo todas as coisas que estavam acontecendo o tempo todo, todo o perigo, Ele estava ciente. Porque Ele é Deus. Ele dormiu como homem, mas como Deus, jamais Ele ia dormir. E Ele estava ciente de tudo o que estava acontecendo. Mesmo no seu sono, Jesus estava vendo tudo. Ele sabia do grau da tempestade, do perigo que ela representava, do estrago que ela poderia fazer. Ele estava esperando apenas os discípulos. Mestre, nos ajuda. Estava esperando apenas que eles o chamassem. Da mesma forma, meu amado, Jesus Cristo está vendo tudo o que acontece na minha e na sua vida. Deus sabe de cada uma das suas dificuldades, de cada um dos seus problemas, de cada luta que você tem. E nós precisamos perceber que os perigos estão nos cercando para podermos então chamar o Mestre. E vamos chamá-lo quando percebermos a nossa incapacidade diante das tempestades que nos cercam e os perigos que elas nos trazem. E assim nós vamos buscar o auxílio que nós precisamos. Continuando então, em terceiro lugar, na tempestade, quando nós enxergamos o perigo, nós despertamos o poder de Deus. Versículo 39 do capítulo 4, e ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve não só bonança, houve grande bonança. Os versículos anteriores mostram que a tempestade era realmente perigosa. Os discípulos estavam realmente apavorados, e não era à toa. Os textos mostram que a água começava a entrar dentro do barco e tinha o perigo dos barcos virarem. Eu não sei o que os discípulos pensavam, o que Jesus ia dizer, mas nenhuma tempestade naquele momento ali era capaz de assustar o Senhor Jesus Cristo. Ele levantou calmamente, primeiro repreendeu os discípulos e depois virou para a brisa, para a tempestade, conversou com ela e virou apenas uma brisa. De tempestade para uma grande bonança. Para Jesus não importava, meus amados, a força da tempestade, o grau de perigo que ela trazia, se era forte ou fraca. Qualquer tempestade, Jesus sabia, Ele podia controlar, não interessa a força. Ele tinha controle sobre a situação. Sabe de uma coisa? Não precisava que aqueles discípulos experimentassem toda aquela tempestade. A tempestade era importante, sim. Talvez eles não ficariam alertas se não tivesse chegado aquela tempestade. Mas não precisava chegar ao grau que chegou. Veja que por causa da demora em buscar auxílio, eles foram repreendidos. Mateus 8, 26. E disse-lhes: por que temeis, homens de pouca fé? Antes de agir, Jesus repreendeu aqueles discípulos. Mas por que vocês estão assim agitados? Por que vocês estão deixando o barco virar para poder me chamar, para poder fazer alguma coisa? Meu amado, com Jesus no barco, os discípulos não precisavam esperar a tempestade chegar
ao ponto que chegou. A tempestade era necessária, mas não precisava chegar até aquele ponto. Eles não queriam incomodar o mestre, mas viram que era necessário recorrer a Jesus, e eles o fizeram, mesmo com repreensão. Então Jesus atende aqueles discípulos. Então, mesmo quando Deus nos repreende, Ele vai agir em nosso favor. Versículo 26 de Mateus 8, e disse-lhes: por que temais, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Ao despertar Jesus Cristo, eles foram repreendidos, não porque despertaram o mestre, mas porque não o despertaram antes. Jesus repreende, em seguida opera o milagre e faz aquela tempestade acabar. Meu amado, da mesma forma, nós precisamos despertar o poder de Deus ao nosso favor nas nossas vidas. Na maioria das vezes, as pessoas estão percebendo a tempestade chegando, agem como os discípulos, deixam Jesus descansar e não querem incomodar o Senhor Jesus Cristo. Meu amado, quando você perceber que alguma tempestade está chegando na sua vida, não receie, chame pelo Senhor Jesus Cristo. Não deixe a situação fugir do controle. Chame, clame pelo Senhor Jesus Cristo e você vai despertar o poder de Deus. Você até vai ser repreendido, mas pode ter certeza, Deus vai agir e vai usar o poder dele em seu favor. Você vai perceber que para Deus, sua tempestade não é nada. Não tem nenhum problema na sua vida que Jesus Cristo não possa resolver. Aliás, Ele só não vai resolver se você realmente não o buscar. E em último lugar, na tempestade, nós despertamos o nosso entendimento. Marcos 4, versículo 41, e sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Os discípulos de Jesus Cristo, embora estavam andando com Ele não há muito tempo, já tinham um certo tempo, mas não era tanto, não tinham completado 3 anos ainda, mas os próprios discípulos perguntando: quem é esse homem que até o mar faz acalmar? Meu amado, os discípulos estavam acostumados apenas a recorrer ao Mestre nos momentos bons. Estavam acostumados a seguir Jesus com tudo dando certo. E eles ainda não tinham sido despertados sobre quem era realmente Jesus Cristo. E ficaram impressionados com o que aconteceu. E realmente tinham, porque era uma coisa espantosa. Imagine você no mar, seu barco virando e de repente uma brisa. Era de se espantar realmente. Mas eles deveriam conhecer um pouco mais sobre Jesus Cristo. Humanamente falando, nós também ficaríamos assim, impressionados. Meu amado, mas essa consciência do poder de Deus deve ser despertada nas nossas mentes. Foi preciso uma tempestade para que eles pudessem saber: quem é esse homem? Meu amado, será que vai ser preciso também tempestades fortes nas nossas vidas para que nós possamos reconhecer quem é o nosso Deus e o que Ele pode fazer nas nossas vidas? Quando o entendimento deles foi despertado, eles temeram mais a Deus. Lucas 8, 25, e disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se. Marcos 4, 41, e sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Ao despertar o poder de Deus, o entendimento daqueles homens também foi despertado. Eles tiveram consciência de quem era o Deus a quem eles estavam servindo, e a grandeza daquele Deus, e o quanto eles eram pequenos e incapazes. E com essa consciência, para terminar, nós precisamos reconhecer mais o poder de Deus quando Ele age nas nossas vidas. Lucas 8, 25, e disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é esse, que até aos ventos e à água manda, e lhe obedecem? Eles estavam com Jesus, andando com Jesus, mas ainda não tinham consciência de quem realmente era Jesus e o que Jesus realmente podia fazer. Isso lembra as nossas próprias vidas, como crentes em Cristo Jesus. Nós dizemos que conhecemos a Deus, servimos a Deus, mas será que nós temos essa consciência realmente?
temos experimentado e reconhecido o poder de Deus nas nossas vidas. O que tem acontecido na sua vida? É realmente Deus ou é você que tem feito? A sua respiração é sua ou é Deus que tem te dado? O seu salário é do seu suor ou é Deus que tem abençoado e te dado saúde? Você tem reconhecido o poder de Deus na sua vida? Meu amado, muitas vezes as tempestades são necessárias, por isso Jesus Cristo deixou passar por esse momento. Poderia ter deixado passar em branco, pulado essa parte na Bíblia, mas Deus fez questão de registrar, porque as tempestades, às vezes, serão necessárias nas nossas vidas. Meu amado, Deus não vai nos poupar de algumas tempestades durante a vida cristã, mas nós podemos tirar proveito de algumas delas, e a maneira como nós passarmos por elas vai determinar se seremos vitoriosos ou se nós iremos naufragar e ver o nosso barco afundar. Nós vimos o que acontece na tempestade, o que aconteceu aqui nessa tempestade. Os discípulos foram despertados, perceberam o perigo e isso os alertou. Os discípulos despertaram o mestre, pois perceberam que eram incapazes e buscaram um auxílio. Os discípulos despertaram o poder de Deus, foram repreendidos, mas foram atendidos por Jesus. E os discípulos despertaram o próprio entendimento, aumentaram o temor e reconheceram mais o poder de Deus. O que acontece com você, ou o que aconteceria com você durante uma tempestade? Será que o seu barco afundaria? Será que seu barco seria destruído? Até quando, meu amado, o barco do casamento vai ser chacoalhado de um lado para o outro, até afundar? Até quando o barco familiar vai ser chacoalhado, sacudido, até destruir a sua família? Até quando o barco do serviço cristão, a vida cristã, o serviço cristão vai ser chacoalhado, até arrebentar com a sua vida cristã? Até quando o seu barco vai sacolejar e você quase afundando e morrendo? As tempestades são necessárias nas nossas vidas, mas o que acontece com você no meio das tempestades vai determinar o final da história. Meu amado, não deixe o seu barco afundar. Desperte nessa manhã e deixe Jesus Cristo ajudar você em qualquer problema. Desperte o poder de Deus na sua vida e desperte o seu entendimento em relação a Deus. Se você não tiver consciência de quem é o seu Deus e o que Ele pode fazer, eu lhe garanto, o seu barco irá afundar. E eu pergunto, o que aconteceria com você no meio da tempestade?